Oi, gente, tudo bem? Agora a gente vai trabalhar o período joanino, ou melhor, como a gente pode pensar no período joanino, que foi de 1808 a 1820, como o início do processo de independência do Brasil, e a gente vai entender isso, o porquê. Essa frase que eu coloquei aqui embaixo foi o único que me enganou. Napoleão Bonaparte, o imperador francês, falou sobre Dom João VI, que veio a ser rei de Portugal e também do Brasil nesse período. Bom, o que a gente vai ver nessa aula, no período joanino? A gente vai ver um fenômeno que foi conhecido como a inversão brasileira, que foi a vinda da família real portuguesa para o Brasil por causa de acontecimentos que estavam rolando na Europa lá no começo do século XIX. A gente vai entender por que essa família real teve que vir para o Brasil e o que isso aconteceu com a Europa e o que essa saída trouxe a Portugal, à Europa e ao Brasil. E como o Brasil ficou no final desse período joanino, quando ele acabou em 1820. Então, primeiro vamos falar do contexto europeu. A gente tem que pensar no início do século XIX. Lembram que no final do século XVIII aconteceu a Revolução Francesa? Depois que aconteceu a Revolução Francesa, os países absolutistas ficaram com muito medo dessa reação. E na França, vocês vão ver isso melhor com o professor João, mas a França ficou muito instável até que Napoleão Bonaparte chegou ao Império da França. E Napoleão, como imperador da França, ele quis consolidar os interesses da burguesia num grande império francês. Só que para isso ele tinha dois empecilhos. O político, que era o conflito com os países absolutistas, principalmente a família de Habsburgo, que não via com bons olhos essa perda da família Bourbon do trono francês e a ocupação desse trono por Napoleão Bonaparte. E o econômico, que ele queria dominar economicamente a Europa, mas a Inglaterra já estava muito à frente com a Revolução Industrial que aconteceu na Inglaterra. E os produtos da Inglaterra já eram melhores que os incipientes produtos franceses. Ele tinha esses dois problemas. Então, o que ele fez para isso? O político, ele começou a fazer diversas guerras para anexar territórios. Tanto que o exército de Napoleão Bonaparte, a infantaria, que é o exército em terra, era o mais forte da Europa. E ele anexou diversos territórios lá na Europa. Aqui nesse mapa, estão vendo em amarelo? É a França e as possessões diretas da França. Então, toda essa região pertencia efetivamente à França. E esses países, num beijinho, eram dependentes diretos da França, que aqui a gente pode ver a Espanha, que vai ser importante, Suíça também, o Reino da Itália. Portugal não estava nessa linha de influência, nessa zona de influência, a gente vai ver por quê. Bom, mas ela teve um problema para enfrentar a Inglaterra. Por quê? A Inglaterra fica aqui, uma ilha. O que separa é esse pedacinho de oceano, eu esqueci o nome, me perdoe. E para o exército de Napoleão chegar na Inglaterra, primeiro tinha que enfrentar as forças armadas a Marinha Britânica. E a Marinha Britânica, da mesma forma que o exército francês era o mais forte da época, a marinha mais forte era a britânica. E os franceses perderam muito feio para os ingleses no conflito no conflito conhecido como Batalha de Trafalgar, em 1806. Napoleão viu que ele não ia conseguir derrotar a Inglaterra com seus exércitos. Então ele pensou numa outra saída, sufocar a Inglaterra economicamente. Então ele decretou o bloqueio continental. O que é o bloqueio continental? Napoleão simplesmente proibiu qualquer país de realizar comércio, direta ou indiretamente, com a Inglaterra, sob pena de invasão do melhor exército da Europa. Bom, não foi muito difícil dar efetividade a esse bloqueio, porque vocês viram que quase a Europa inteira estava sob domínio direto ou indireto de Napoleão, mas Napoleão teve uma pedrinha no sapato, que foi Portugal. Como Portugal ficou entre as grandes potências, França e Inglaterra? O que a gente tem que entender é que Portugal, naquela época, estava sendo governada por Dom João, que virá a ser Dom João VI, mas na época ele era príncipe regente.
Lembram da mãe dele, a Maria, a Dona Maria, que promoveu a piradeira? Ela foi considerada louca e Dom João assumiu no lugar dela como príncipe regente. Dom João, aqui a gente tem que fazer traçar o perfil dele. Por muito tempo, Dom João ficou conhecido como uma figura até ridícula, um pouco caricaturesca. Não sei se vocês viram minisséries que falam desse tema, mas ele era sempre relatado como glutão, como alguém indeciso, que demorava para tomar atitudes, como um péssimo rei. Mas, na verdade, Dom João foi um grande estrategista. E ele demorou a se decidir. Ele tentou ficar cozinhando Inglaterra e França antes de tomar alguma atitude. Por quê? Porque Dom João, ele tinha... Vamos pensar no Império Português, que o Império Português na época era dividido. Era formado pelo Império Colonial, que eram as diversas colônias, não só o Brasil, mas também na África e algumas na Ásia, o próprio país Portugal e a corte, que era composta pela família real e as nobrezas. Então, Dom João não tinha nenhuma forma de tomar uma decisão que fosse deixar todas essas três partes do império protegidas de igual maneira. Porque se ele decidisse desobedecer o bloqueio e apoiar a Inglaterra, que foi o que ele efetivamente fez, Portugal ficaria à mercê da invasão napoleônica e a corte também ficaria desprotegida, porque a corte estava em Portugal. Mas, se ele acatasse o bloqueio continental e traísse a Inglaterra, além de perder um importante parceiro, todo o seu império continental ficaria desprotegido, porque a Inglaterra ia fazer comércio com as colônias portuguesas. E ele ia perder esse grande pilar que sustentava a sua economia, porque na época Portugal estava totalmente dependente da economia que vinha das colônias. Então, nesse processo, Dom João acabou optando por ficar do lado da Inglaterra. Mas para proteger também a corte, ele acabou vindo com a corte e com a família real para o Brasil. E o que fez Dom João tomar essa decisão? Em 1806, a França e a Espanha assinaram o Tratado de Fontainebleau. O que esse tratado dizia? Que a Espanha autorizava a França a cruzar seu território para invadir Portugal, porque Napoleão viu que Portugal não se decidia e resolveu invadir. Portugal continuava comerciando com os ingleses, não tomava atitude, e Napoleão falou, olha, Portugal, eu vou te invadir. E depois, França e Espanha dividiriam tanto o país Portugal quanto as suas colônias. Então, Portugal e a Inglaterra, em uma convenção secreta, decidiram que a corte e a família real seria transferida para o Brasil com uma escolta protegida pela Inglaterra. E, em troca, Portugal daria mais liberdade econômica para a Inglaterra, daria apoio econômico e vantagens econômicas para a Inglaterra nesse processo. Então, foi dessa forma que, às pressas, a família real veio para o Brasil. Embarcou no final de 1807, chegou aqui em 1808. E os portugueses não sabiam disso, eles foram avisados por um decreto no dia seguinte. Depois disso, começou um grande período de desalento para Portugal e grandes mudanças no Brasil. Por quê? Com a família real aqui, o Brasil não era uma colônia, parte de um grande império, mas sim a sede de um grande império. E Dom João trouxe com ele, além da sua família, 10 a 15 mil pessoas da alta nobreza portuguesa e também um aparato estatal, composto por bancos. Ele trouxe a Biblioteca de Portugal, ele trouxe o Tesouro Português. A gente vai ver todas essas coisas que ele trouxe. E esse aparato estatal para tornar o Brasil apto a gerir um grande império. E também Dom João, aqui no Brasil, criou medidas para integrar a nossa elite com a nobreza portuguesa. Inclusive, esse projeto de transferência da família real para o Brasil era um projeto antigo, que já tinha a ideia da dinastia de Bragança vir para o Brasil, porque lembram que Portugal perdeu a importância que ela tinha, e ela ficou entre as duas grandes potências europeias, Inglaterra e França, e ela não teria mais tanto impacto na Europa como ela já teve.
Mas se a família real viesse para cá, o Brasil poderia ser uma grande potência dentro da América do Sul. Então era esse projeto, mas tinha muitas dificuldades e ele ficou engavetado até que eles foram forçados a realizá-lo para a família real ficar protegida da invasão napoleônica que aconteceu. Realmente, Napoleão invadiu Portugal, a Inglaterra defendeu Portugal e Portugal passou a ser governada por um lorde inglês. Bom, e o que aconteceu? Quando Dom João chegou em Salvador, que ele desembarcou lá primeiro, em 1808, a primeira coisa que ele fez foi assinar um decreto que abria os portos brasileiros às nações amigas. Que nações amigas? Inglaterra, notadamente, porque Portugal não estava num contexto muito bom na Europa para ter muitos amigos, mas era o que a Inglaterra queria. E o que essa abertura dos portos significa? O fim de 300 anos de pacto colonial. Porque agora, o Brasil, os comerciantes brasileiros podem fazer o comércio diretamente com os ingleses. Eles não precisam do intermédio de Portugal nessa transação. E a grande beneficiada com isso é a Inglaterra, que por causa do bloqueio continental feito por Napoleão, ela não tinha como escoar sua mercadoria na Europa, e ela usou o Brasil, além de escoar a mercadoria aqui no Brasil, o Brasil era um grande entreposto para a África e para a Ásia. E foi dessa forma que a Inglaterra não ficou sufocada economicamente pelo bloqueio continental e que Napoleão não conseguiu derrotá-la. Mas esses detalhes sobre o bloqueio continental, Napoleão e Inglaterra, vocês vão ver melhor com o João. Então, fiquem tranquilos, viu? Bom, Dom João chegou no Rio de Janeiro em 1808 e ele tomou medidas para instalar a corte. Tanto que ele precisava de lugar para a corte morar. Então, o que Dom João fez? Ele marcou as melhores casas com as iniciais PR, de Príncipe Regente, e a pessoa que morava nessa casa precisava desocupar a casa para abrigar nobres. Tanto que, na época, aquele PR ficou entendido como ponha-se na rua. E Dom João precisou fazer mudanças para tornar o Rio de Janeiro digno de ser a capital de um império, porque a cidade era boa para ser a capital de uma colônia, mas não de um império. Então, ele trabalhou em diversas melhorias na cidade. E isso foi financiado por impostos de todo o território, não só do Rio de Janeiro. Em uma área que isso vai afetar bastante é no Nordeste, que a gente vai ver mais no final dessa aula. Bom, e que melhorias Dom João fez no Rio? Ele revogou o alvará de 1875. Lembra-se, o alvará foi assinado pela mãe dele, que proibia a manufatura na colônia. Então ele revogou. Agora a colônia pode ter empresas de manufaturas. Por uns 2 anos vai dar uma impulsionada na nossa economia, mas depois isso vai mudar e a gente já vai ver. Ele suspendeu os impostos que incidiam sobre a matéria-prima nas indústrias, ofereceu subsídios para a indústria de lã, seda e ferro. Uma tentativa de tornar o Brasil mais industrializado. Criou o Banco do Brasil, que ele já tinha trazido o Tesouro de Portugal, criou a Casa da Moeda, criou a Bolsa de Valores na Bahia, no Rio de Janeiro, fundou a primeira faculdade no Brasil, que foi a Faculdade de Medicina no Rio de Janeiro e na Bahia, fundou a imprensa régia, isso é muito importante, agora a gente vai ter um jornal no Brasil, fonte de notícias e de manifestações políticas, como a gente vai ver mais para frente. Ele trouxe toda a Biblioteca Real de Portugal, que hoje é a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, criou um jardim botânico na cidade. O Rio, com a chegada dele, ganhou um conselho de Estado, tribunais, um arsenal de armas, uma intendência de polícia, escolas militares. Agora estava começando a formar um exército no Brasil. Ele abriu o Real Teatro de São João, também abriu um observatório astronômico. Então, vocês podem observar que essas medidas foram dando maior autonomia, deram para o Brasil uma possibilidade de ser autônomo. Agora a gente tinha aqui nosso próprio banco, a gente ia fazer nossas moedas, a gente tinha tribunais, um arsenal de arma, um Estado. A gente estava perdendo essa dependência de Portugal que a gente sempre teve com essas coisas que Dom João trouxe. Aqui são algumas fotos do Observatório Astronômico, se eu não me engano, aqui é a biblioteca. A Gazeta do Rio de Janeiro foi o primeiro jornal. Fotos do Jardim Botânico também. Bom,
Lembra que eu disse que por 2 anos a economia do Brasil deu leve melhorada? Até 1810. Porque o que aconteceu em 1810? A Inglaterra não precisava de maior apoio, maiores benefícios econômicos no Brasil, só a abertura dos portos não era o suficiente. Em 1810, Dom João assinou 2 tratados com a Inglaterra. O Tratado de Comércio e Navegação e o Tratado de Aliança e Amizade. E o que eles diziam esse tratado? O de comércio e navegação era muito simples. Impostos mais baratos para os produtos ingleses. Os produtos ingleses iam entrar no Brasil com impostos de apenas 15%, enquanto os portugueses teriam imposto de 16% e os demais produtos impostos de 24%. E isso fez com que o Brasil recebesse uma avalanche de produtos ingleses por um preço muito bom, mais baratos que os portugueses, e os produtos ingleses eram bons, porque a Inglaterra estava na Revolução Industrial. E isso minou qualquer possibilidade de crescimento industrial aqui no Brasil, porque por que a gente ia concorrer com os ingleses? A gente tinha produto inglês barato. Tanto que nessa época começou a ter uma enxurrada de produtos ingleses. Tem crônicas que alguns produtos que a gente não achava utilidade, a gente mudava um pouco o que a gente ia fazer com a criatividade. E o Tratado de Aliança e Amizade, que era um tratado mais diplomático. Com ele, o Brasil assumiu o compromisso de diminuir gradualmente o tráfico de escravos e nisso criou a expressão para inglês ver, porque isso não aconteceu de fato, o Brasil ficou enrolando. Garantia a liberdade religiosa aos ingleses, porque vocês vão ver melhor com o professor João, mas a Inglaterra era um país protestante e aqui era um país católico. E, muito importante, se o inglês cometesse crime no Brasil, ele não ia ser julgado pela jurisdição brasileira, mas sim inglesa. Isso é uma quebra de soberania de um país. Então, os ingleses não estavam dentro da soberania do Brasil, mas sim da Inglaterra. Aqui tem uma charge que mostra como os produtos ingleses vinham aos montes para o Brasil. Aqui tem um brasileiro perguntando quem morreu. Ninguém, são caixões importados da Inglaterra. Sem defuntos, é claro. Ou seja, a gente importava caixão porque era um produto inglês que estava num preço bom, não por necessidade. Lembra um pouco o filme Bacurau no começo, que o prefeito está trazendo um monte de caixão? Não sei se vocês assistiram. Bom, política externa de Dom João VI. Em 1809, ele invade a Guiana Francesa aqui, como uma resposta à França. Assim, tá vendo, Napoleão? Você não invadiu meu país? Agora eu invado o seu território. Mas esse território foi devolvido já em 1815 pelo Congresso de Viena, que a gente vai ver daqui a pouco. E entra um detalhe importante. Muitos pernambucanos ajudaram nessa conquista. Só que lembra que Pernambuco já estava pagando impostos para as melhorias do Rio de Janeiro, agora mandou homens para anexar um território. E o que Pernambuco estava ganhando em troca? Nada. Isso vai causar problemas mais para frente. Ainda na política externa, durante 1811 e 1816, teve uma guerra da invasão da província da Cisplatina, que hoje é o Uruguai, e Dom João conseguiu anexar a Cisplatina. Isso representa um grande desejo português de estender seus domínios até a bacia do Rio Prata. Lembra que a gente viu aquela disputa da colônia de Sacramento, dos 7 povos das missões, no final da União Ibérica? Então, Portugal já estava de olho nesse território, não tinha conseguido ficar, e agora Dom João foi lá e anexou. E fez parte do território brasileiro até o primeiro reinado. A gente vai ver a Guerra da Cisplatina lá, como aconteceu, e os impactos na época. Bom, agora a gente tem outra coisa importante. A formação do Reino Unido a Portugal e Algarves. Com a queda de Napoleão em 1815, vocês também vão ver isso melhor com o professor João, a Europa realizou o Congresso de Viena. E qual era o objetivo do Congresso de Viena? Era uma reunião de países absolutistas que buscavam restaurar as fronteiras da Europa e da América ao que elas eram antes do começo do Império Napoleônico. E eles usaram o princípio da legitimidade dinástica, ou seja, as fronteiras das coroas voltariam às famílias reais que tinham direito a
a esses países e territórios originalmente. E Dom João precisaria voltar para Portugal para participar desse congresso, porque antes de Napoleão se tornar imperador da França, Dom João, a dinastia de Bragança, governava Portugal. Só que Dom João sabia que a volta dele colocaria em conflito a elite brasileira e portuguesa, porque ele não criou um monte de aparatos para transformar o Estado brasileiro mais autônomo. Ele não deu títulos para essa nobreza, para essa elite brasileira, para ela se aproximar e se integrar da nobreza portuguesa. Essa elite não ia querer voltar a ser colônia. Então, Dom João sabia que sua volta ia levar a uma independência do Brasil que poderia ser violenta. Então, o que ele fez? Para garantir a sua participação no Congresso, Dom João elevou o Brasil a um Reino Unido, a Portugal e Algarves. Então, agora, o Brasil não era mais colônia, ele era uma parte de um Reino Unido. Ele tinha ele estava no mesmo patamar que Portugal. Brasil e Portugal eram iguais. Então, se a abertura dos portos das Nações Amigas representa o fim do pacto colonial, a elevação do Brasil a Reino Unido, a Portugal e Algarves representa a nossa independência política, porque a gente deixou de ser colônia. Aqui nesse mapa, em verde, está todo o território desse Reino Unido. E, mais importante, a sede desse Reino Unido não ficava em Portugal, ficava no Brasil. Bom, depois da queda de Napoleão, veio no Brasil a Missão Francesa, que foi um grupo de artistas franceses neoclássicos. E dentre eles, o Debré, que pintou esses quadros retratando a vida do brasileiro. Retratando a vida do brasileiro. Bom, gente, agora a gente tem a Revolução Pernambucana de 1817. Que foi isso? Lembra que eu já comentei dessa revolta quando eu falei das revoltas emancipacionistas, mas eu falei que eu ia tratar delas depois, porque ela vinha em outro contexto? Foi uma revolta emancipacionista pela independência do Brasil e republicana. E quais foram as causas? A crise econômica, que já estava acontecendo faz tempo na região do Nordeste do Brasil, e a necessidade de Pernambuco de pagar altos impostos para sustentar uma corte no Rio de Janeiro e não ver nenhuma devolutiva do governo na região. Isso gerou um sentimento de abandono. Então, a população tomou Recife e instalou um governo liberal provisório em Recife. Dom João foi muito rápido na reação. Ele efetuou prisões e execuções de alguns dos principais líderes. E isso aumentou esse sentimento de revolta da população do Nordeste. E a gente vai ver no primeiro reinado a Confederação do Equador, que inclusive tem alguns líderes em comum, como Frei Caneca, que foi um reflexo dessa revolução e desse abandono sofrido pela região por Portugal. Uma outra revolta que a gente tem é a Revolução Liberal do Porto, de 1820, que aconteceu na cidade do Porto, em Portugal. Essa Revolução Liberal tinha influências do iluminismo e do liberalismo, como o próprio nome já diz. As elites da cidade do Porto se reuniram e exigiram uma recolonização imediata do Brasil, a volta também imediata da família real a Portugal, a extinção dos tratados de 1808 e 1810 e a volta de Lisboa como principal entreposto comercial. Os revoltosos formaram um governo provisório e chamaram as cortes para elaborar uma constituição liberal. O que eram as cortes? As cortes eram compostas por deputados de todos os lugares do Reino Unido e iam formar uma constituição liberal. O que aconteceu? Dom João viu que agora era inevitável, ele ia ter que retomar Portugal. Mas ele deixou Dom Pedro aqui, seu filho, como príncipe regente. E há fontes históricas que Dom João falou para Dom Pedro. Dom João, na hora de ir embora, filho, caso você veja que o Brasil vai querer se tornar independente, faça a independência você mesmo. Porque ele tinha um projeto de quando ele morresse,
Dom Pedro seria seu herdeiro na linha sucessória portuguesa. Portugal e Brasil, como o Brasil teria sido feito independente por Dom Pedro reinaria no Brasil e Dom Pedro reuniria a dinastia Bragança novamente e faria novamente esse Reino Unido. Bom, o que a gente tem que pensar disso? A Revolução Liberal do Porto não conseguiu tudo que ela quis. Dom João voltou, mas o Brasil não foi recolonizado, os tratados de 1808 e 1810 não foram extintos e o Reino Unido ainda acontecia. E pior, Dom Pedro permaneceu no Brasil. E uma outra coisa, essa revolução é liberal, mas é também conservadora. Por quê? Ela é liberal para Portugal, que é um governo, que é uma constituição liberal, mas conservadora para o Brasil, porque ela quer que o Brasil volte a ser colônia numa lógica absolutista e mercantilista. Ela quer a volta do pacto colonial, como o antigo regime. Então, ela é liberal para Portugal e conservadora para o Brasil. Bom, gente, por hoje é só. Agora a gente vai ver como o governo regencial de Dom Pedro na próxima aula. E vocês sabem, qualquer dúvida, eu estou à disposição por qualquer meio. Um beijo para vocês.